Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Me sinto muito feliz e honrado por Deus, por ter a oportunidade de falar da sua palavra. Não é nada fácil, mas a gente sabe que quando Deus nos escolhe, Ele também nos capacita. Por aí! Não só eu, mas você também é um capacitado por Deus. E eu louvo a Deus, querido, porque desde a hora que eu cheguei nesse lugar, não só senti a presença, mas como fui ministrado por Deus toda vez que alguém pegava o microfone. Você precisa entrar num lugar como esse e estar sensível a ouvir a voz de Deus. Não é possível que você fale que Deus não falou. Falou através dos louvores, das oportunidades. E eu fico feliz. Pastor Marcelo, obrigado. Obrigado pela oportunidade, ministério. Obrigado, as lideranças que aqui estavam. Muito obrigado. Meu pastor, eu estou aqui, meu pastor também veio. Glória a Deus. Temos 2 pastores na nossa igreja. Um está aqui, outro está lá se recuperando de uma cirurgia. E eu sou grato a Deus por isso. Está ali com a minha família, né? A gente sabe que também não é nada fácil, mas o nosso Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Talvez o inferno esteja dizendo para você: vai você sozinho para a igreja. Hoje pode até ser sozinho, mas vai chegar um dia que vai estar todo mundo junto, porque a glória ainda continua sendo. Louvado seja Deus. O pastor Marcelo, quando me convidou, ele colocou lá um tema, e eu falei com ele: pastor, posso ficar livre desse tema? Ele falou sim. Mas o Espírito Santo nessa tarde começou a falar comigo em cima desse tema. E eu fui ouvindo Deus falar. Quando eu entrei por essas portas, uma primeira coisa que eu li foi o que está escrito nessa camisa: desperta do que dormes. Quando o pastor teve a oportunidade, eu falei: Senhor, me confirma isso que está escrito nessa blusa. E ele disse: quando alguém te desperta, logo você quer brigar. Eita, Lord. Só que quando é Deus que desperta, como é que vai brigar com Deus? Como é que você consegue brigar com o Todo-Poderoso? É melhor obedecer. Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta que Pedro escreveu, sua primeira, o capítulo de número 5. Vou fazer uma leitura do 1 ao 6. E nós vamos aí estar mais focado no 5 e no 6. Porque foi isso que Deus falou essa noite comigo. Louvado seja Deus. Todos acharam? 1 Pedro capítulo 5. O versículo é o de número 1 até o número 6. E a gente vai ficar focado no 5 e no 6. Louvado seja Deus. Muito feliz, irmão. Muito feliz porque os louvores falaram demais ao meu coração. Talvez você seja igualzinho a mim. Um dia alguém olhou e falou: projeto falido. Talvez um dia alguém tenha olhado para você e tenha falado: daqui não passa, não avança, não cresce, não evolui, não permanece na presença. Mas como cantam por aí, olha nós aqui. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Tudo é para ele, por ele são todas as coisas. Você não está de pé porque você é bonzinho e é mais bonito do que quem está do teu lado. A tua conta bancária é maior do que quem está do teu lado. Nada disso. Foi porque Deus te escolheu. E desde o ventre Ele tem te sustentado. Não é nada mérito meu e mérito seu. Foi porque Deus, em sua infinita misericórdia, olhou e falou: eu escolhi para uma grande obra. E ponto final. Capítulo 5, verso 1 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre ele, a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade,
humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo de número 6: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Podeis assentar, querido. Louvado seja Deus. É algo forte, algo lindo, em que o apóstolo Pedro, ele está escrevendo às igrejas que estavam ali localizadas nas províncias, em Roma. E eu fui meditar nesse texto e eu falei, meu Deus, ele endereça uma carta falando diretamente à liderança, e na sequência ele vai falar para os liderados. É algo sério, irmão. E eu peço a Deus que me sustente nessa noite para entregar tudo o que Deus mandou. Prometo não me reter. Não é nada pessoal, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu olhei para essa camisa e essa camisa me reportou mais uma vez a palavra. Por quê? Porque Pedro, ele está endereçando esta carta com um intuito, com um propósito. Propósito esse de despertar, propósito esse de orientar, propósito esse de lembrar ao povo tudo o que eles tinham aprendido com os apóstolos, com aquilo que já havia sido falado naquele momento. Pedro, como já foi falado pela nossa pastora, talvez você lembre desses acontecidos aonde de forma negativa muita gente pega e usa o que Pedro viveu, o que Pedro passou. Mas senhores e senhoras aqui presentes, nós temos muito de Pedro. Nós erramos muito igual a Pedro. Nós nos precipitamos muito igual a Pedro. Mas eu louvo a Deus que na sua infinita misericórdia não erra. Se Ele te escolheu, Ele não escolheu por quem você é agora. Ele não te escolheu por quem você será amanhã. Ele te escolheu quando você não fazia nada, quando você não era absolutamente nada, quando você não cantava nada, quando você não pregava nada, quando você não tocava nada. Ele simplesmente olhou para um informe, não tinha nem se formado no ventre da sua mãe, e ele já tinha te escolhido, como fez com Jeremias, vai dizer: eu te escolhi e também te santifiquei. Não errou quando escolheu Pedro que negou. Ele não errou quando escolheu Pedro que afundou. Ele não errou quando escolheu Pedro que cortou a orelha de Malco. Ele não errou quando você errou. Ele não errou por nada daquilo que a gente tenha feito até decepcionar o mestre. Eu acho lindo, porque logo Pedro, que a gente olha e encontra tantos erros, é o que mais Deus vai usar daqueles que andavam com ele. Deus não mente ninguém pelos erros, querido. Você tem até direito de errar. Você só não tem direito de permanecer no erro depois de andar tanto tempo com Jesus. Você tem até o direito de errar, só não tem mais a margem para errar quando você conhece a palavra. Diminui um pouco. Você vai ver que Saul erra e Deus logo rejeita. Davi errou e se arrependeu. Davi errou e se arrependeu. Davi errou e se arrependeu. Deus não tirou o trono de Davi. Deus apenas mostrou para Davi: consequências virão, Davi, mas o trono está estabelecido. Foi eu que te escolhi, eu que te chamei, e eu não errei na escolha. Você é homem passivo de erro, está tudo tranquilo, mas a consequência é tua. Pedro é esse homem. Pedro é quem vai escrever essa carta com o intuito de orientar, com o intuito de despertar aquele povo. Você vê que Pedro, no capítulo 4, Pedro vai fazer algumas lembranças a esse povo. Sabe quem vocês eram outrora? Vocês estavam em trevas. Sabe quem vocês são agora? Estão na luz. Pedro vai lembrá-los de que Cristo fez um sacrifício por eles. Pedro também vai lembrar de quem eles são. Porque dependendo de onde a gente está, no ambiente onde a gente está, a gente pode ser influenciado a se esquecer quem somos, da onde viemos e o que Deus fez na nossa vida. E isso é um problema terrível. Por quê? Porque você pode até se esquecer de mim, irmão. Você pode até se esquecer do seu pastor em determinado momento, mas não se esquece de Deus, não. Você só é quem é, só está onde está, só está na família que
come, só veste o que veste, porque Deus um dia olhou e falou: eu vou te sustentar. Pode céu e terra passar, a promessa está de pé. Pode 1.000 cair de um lado, 10.000 cair do outro, mas você só está de pé porque Deus te sustenta. Não se esquece de Deus não. E Pedro continua. Aí ele vai falar: vocês são geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Vocês são quem Deus escolheu para dar continuidade ao que Jesus, quando esteve conosco, nos ensinou. Então eu preciso lembrar que Deus também conta com você. Já foi falado nessa noite aqui acerca de Esther. Você pode até negligenciar a escolha de Deus em você, mas você precisa entender que Deus vai levantar alguém para salvar. Mas a tua família depende de você. A tua casa, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa depende de você. Pedro está falando com eles acerca desse assunto. Não deixa o ambiente mudar vocês não. Eu estou preocupado da fé de vocês ser abalada. Eu estou preocupado porque nós vivemos em um tempo, Pedro falando, onde a influência para que se afaste dos ensinamentos de Cristo é muito grande. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque a influência vem pesada para querer nos tirar da presença de Deus. A influência, ela é muito pesada. Você liga a televisão, tem influência para sair da presença de Deus. Você liga o rádio, tem influência para sair da presença de Deus. Você está no trabalho, a rodinha que está ali é para te tirar da presença de Deus. Você está na escola e ali tem uma rodinha toda ela influenciada, trabalhada, investida para te tirar da presença de Deus. A influência é grande. Pedro, alertando o povo, diz: eu estou preocupado. Eu olhei no texto e falei: eu também estou preocupado. Por que eu estou preocupado? Porque parece que Pedro escreveu essa carta de manhã para a gente ler ela aqui à noite. Porque a Bíblia parece, por alguns até dita, que está ultrapassada. Mas para a gente que está aqui dentro, não. Para a gente que está aqui dentro, não. Para a gente que está aqui dentro, ela é atual. Por isso que eu falei: não leve para o pessoal. O que Deus vai falar não é o presbítero Vinícius querendo falar. O que Deus vai falar é Ele querendo despertar a igreja, despertar o povo que Ele escolheu para uma grande obra. O verso de número 5, ele diz: semelhantemente vós jovens. Só que o verso de número 1 está endereçado aos presbíteros. O século 21 está preocupante. O tempo em que a gente vive está preocupante. Porque na maioria das vezes a interferência, a investida, ela vem sempre do lado de fora. Só que Pedro, ele está escrevendo uma carta endereçada primeiro para quem conhece, para quem sabe, para quem foi chamado para liderar, para ensinar, para orientar, para fazer com que o povo ande no caminho certo. E ele diz aos presbíteros: tenham cuidado com a herança de Deus. Aos presbíteros, tenham cuidado com aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Aos presbíteros, tenha atenção naquilo que Deus está te proporcionando viver. Então olha só, aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque o que a gente tem visto por aí são realmente pessoas que vivem uma vida que estão envergonhando o Evangelho de Deus. Pedro alerta do perigo. A palavra de Deus para nós nessa noite também é um alerta em questão do perigo. Esaú, pastor Leandro, ele tinha a bênção da primogenitura. Sabe o que ele vai fazer? Paz, meus senhores. O que era herança de Deus, vai trocar por um prato de lentilha. Paz, meus senhores. Esaú não valorizou na sua mão o que Deus deu. Ele não fez nada para receber a bênção da primogenitura. Porém, aquilo que vem fácil, tem muita gente que não valoriza. Eu chegar e falar para você que Deus te escolheu, talvez seja muito fácil.
Mas quando passa pelo vale da sombra da morte, passa a dar valor. Você está entendendo? Quando as coisas vão ficando mais difíceis, mais a gente valoriza. Esaú não valorizou e perdeu. A Bíblia diz que a nação a qual Pedro se refere, eleita por Deus, também não valorizava o Deus que a escolheu. A Bíblia diz que o povo está preso no Egito, aproximadamente 400 anos. A Bíblia diz que o povo vai se lembrar de Deus quando está sendo massacrado. Vai orar, vai suplicar, vai clamar. E a Bíblia diz que Deus vai ouvir. Não só ouvir, vai ver. Não só ouvir e ver, vai se levantar e vai descer para atender o povo que clamou. Deus desce. Deus é especialista em encontro. Tem hora que Ele fecha a porta só para ouvir tua voz de novo. Tem hora que Ele mexe no casamento só para ouvir tua voz de novo. Tem hora que Ele tem que fazer alguma coisa que parece até que está tudo bagunçado, só para você entender que tem um Deus que você pode clamar no secreto, que Ele te ouve. Deus às vezes fica com saudade, e é por isso que Ele fecha, é por isso que Ele trava, é por isso que Ele serra a madre, é por isso que Ele faz algumas coisas saírem do seu lugar, só para ouvir você falar com Ele. Tem gente que só busca quando a coisa aperta. Tem gente que só clama quando a coisa aperta. Tem gente que só sobe monte quando tá tudo ruim. Quando o filho fala, eu vou, aí sobe. Mas Deus sabe disso tudo. E Ele vai marcar um encontro muito especial com alguém chamado Moisés. Eu quero ser rápido, mas eu quero que você entenda. Esse humilhai-vos aqui não é qualquer coisa. Não é para qualquer um. Esse humilhar está condicionado a uma bênção muito grande. A gente está nessa noite a fim de receber bênção. O difícil é passar pelo processo para receber a bênção. Porque você vai valorizar, mas tem que ter humilhação. Se não tiver humilhação, não valoriza. A Bíblia diz que Deus é especialista em encontro. Lembra de que Pedro escreveu aos presbíteros. E Deus marca o encontro com um homem chamado Moisés. Esse Moisés sai fugido do lugar. Deus vai conduzindo pelo deserto, vai direcionar ele até onde Deus queria que ele fosse. Ele vai ter encontro com umas mulheres, ele vai ali salvar essas mulheres. Ele vai para a casa de um homem, e esse homem vai ali o receber de bom grado, vai tentar retribuir, vai dar a sua filha e vai confiar Moisés no rebanho. Jetro, sogro de Moisés. E Moisés agora passa a ser dessa família, vivendo em Midian, mas não se esquecendo do Egito. E vai conduzir o rebanho para alimentar o rebanho, para cuidar do rebanho. A Bíblia diz que ele vai atrás do monte com um rebanho que não é dele, é de Jetro. O rebanho não é desse pastor, o rebanho é de Deus. O responsável é esse pastor. Moisés está com o rebanho, e Deus já havia marcado o encontro com Moisés. A sarça, ela ali está pegando fogo, mas não está se consumindo. Moisés é chamado a atenção a olhar para aquilo. E ele pensa, nossa, nunca vi isso acontecer. Vou me aproximar. Eu vou me aproximar porque isso me chamou a atenção. O nosso Deus trabalha muitas das vezes na nossa vida dessa mesma forma. Ele cria alguma coisa que você nunca viu, coisa que parece ter saído do teu controle, só para você se chegar a Ele, só para te trazer para perto. Deus cria algumas situações para que você possa ouvir de perto o que Ele tem para falar. Porque ao contrário disso, a gente não se aproxima, a gente prefere ficar lembrando do Egito. Mas Moisés vai, e ali tem um encontro. Nesse encontro, Deus vai ter um diálogo com Moisés. Moisés vai falar para Deus, mas quem eu sou para ir até o Egito? Deus não responde quem ele é. Deus simplesmente fala para ele, Moisés, eu tenho uma missão para você. Tu vai para o Egito e tu vai tirar o povo que está preso lá. Você é a igreja. Você é a igreja. Enquanto você está aqui, nesse ambiente maravilhoso como Esté estava, enquanto você está aqui dando glória a Deus e aleluia, participando dessa climatização maravilhosa, banco
cânticos confortáveis, ou louvores e louvores sendo entoados, o nosso coração alegre. Não se esqueça, enquanto você está aqui, tem gente da tua família presa no Egito. Deus está contando com você, mas eu não posso voltar lá. Fica tranquilo, Deus vai te capacitar, tu vai voltar. Deus está contando com você. Sabe quando teu filho sai de lá? Quando você se levantar para fazer o que Deus mandou. Sabe quando teu marido vai estar aqui? Quando você se predispor a fazer o que Deus mandou. Sabe quando a tua família vai estar reunida aqui? Quando você obedecer o que Deus está mandando você fazer. Moisés recebe isso, mas eu vou lá. Eles vão me perguntar quem te enviou. Deus também não vai dizer apenas eu sou o que sou. O que eu entendo nisso é que quando Moisés pergunta quem ele é, Deus não dá nem atenção. Mas quando Moisés pergunta quem Deus é, ele vai dizer eu sou o que sou. E ponto final. Tá precisando de quê? Eu sou isso aí. Tu tá buscando por quê? Eu sou isso aí. Tu tá adorando o quê? Eu sou isso aí. Você tá precisando dessa porta aberta? Eu tô atrás dela. Você tá precisando da tua família restaurada? Eu sou o Deus que instituiu a família. Você tá precisando de quê? Eu mando, eu sou o dono de tudo. Dono do ouro, dono da prata. Não turbe o vosso coração por coisa alguma, porque Deus é o que você precisa que Ele seja na hora que você precisar. E Moisés vai lá, tira o povo, e a gente conhece a história. E o povo sai para uma terra boa, para uma terra larga, para uma terra que produz tudo, para uma terra que tudo parece até dar certo, mas o povo se esquece de Deus. E Deus vai levantando juízes e o povo continua esquecendo de Deus. Porque quando está tudo bem, varão, é ótimo adorar a Deus, mas quando aperta, aí o negócio fica diferente. Para uns, Deus aperta e vai buscar. Para outro, Deus aperta e ele fala: Pai do Senhor, pastor, mas eu não estou mais não. Conta comigo não. Valeu? Estamos até juntos, mas aí pro churrasco, pro futebol, mas vamos orar, varão, não dá mais não. Mas vamos buscar, varão, não dá mais não. Aí Deus que escolheu a sua infinita misericórdia, deixa o pastor quietinho e vai atrás de você ele mesmo. É onde ele cerca no estreito e fala: eu vim conversar contigo face a face. Eu preciso ter um particular contigo. Tá pensando que você é quem, querido? Olha só, se tu pregava para a glória de Deus. Se tu cantava para a glória de Deus. Se tu dirigia o trabalho, dirigia para a glória de Deus. Se você toca bateria, toca baixo, guitarra, teclado, para a glória de Deus. Mas como Esaú, tem gente que não valoriza isso e troca isso por um prato de lentilha. Não é o nosso caso. O nosso caso é valorizar e entender que aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Hoje eu sou escolhido por Deus para ser o mensageiro. Amanhã pode ser você. Ontem foi outro. Hoje de manhã também. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus que escolheu. Aqui já foi cantado. Só quem brilha é Ele. A glória é dele. O louvor é para Ele. O culto de hoje é para Ele. Essa roupa que você colocou tem que ser para Ele. O jeito que você veio para cá tem que ser para adorar Ele. Não se engane. Deus conhece a motivação de todo mundo quando vem para a casa dele. Mas Deus é fiel, irmão. E Ele é misericordioso. O povo dava as costas e Ele levantava o profeta. O povo dava as costas e Ele levantava outro profeta. O povo ia atrás de tudo aquilo que desagradava a Deus, e Deus levantava um profeta. Porém, eu tenho uma coisa para te falar. O profeta, ele não faz o que quer. O profeta, ele é direcionado para falar o que Deus quer. E o povo endurecia serviço e Deus ia lá e quebrava. O povo não queria se voltar para Deus, mas Deus ia atrás do povo e permitia o povo ser humilhado. Porque existe uma diferença de alguém te humilhar e você se humilhar. Deus permite, muitas das vezes na nossa vida, que sejamos humilhados. Deus não é ruim. A minha Bíblia diz que Ele é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Mas Ele não vai te perder. E é por isso que tem hora que Deus aparece e permite que a humilhação chegue na tua casa. É só um processo da exaltação. Nem todo mundo suporta ser humilhado.
Mas muitos têm isso no processo como necessário. Tem muitos que precisam ser humilhados para valorizar o Deus que te escolheu. Mas eu louvo a Deus nessa noite, porque aqui não é Deus humilhando o povo, é Pedro alertando o povo que tem que se humilhar para Deus. A nação não entendeu. Vai se passar os profetas enviados por Deus, a saber que quando chega num determinado tempo, aonde o povo mais uma vez resolve fazer o que lhe bem entende, resolve desdenhar de tudo que Deus chamou-os para ser, e ele mais uma vez vai ser entregue na mão do inimigo. O inimigo vai levar o povo cativo. O inimigo vai destruir o templo. Templo esse que foi construído, que foi elaborado, que foi adornado, que foi ali estabelecido com a obediência de um homem. Homem esse que entendeu o motivo pela qual ele foi chamado, para qual ele estava sentado naquele trono. Pasme, Senhor, e tem gente sentado em lugares que não sabe nem o motivo pelo qual está ali. E isso é terrível, mas Salomão entendia. E ele vai estabelecer o templo. Ele vai ter o cuidado de fazer com que aquele templo seja tudo dentro da vontade de Deus. Até os pregos, tudo, tapetinho, piso, tudo que tinha naquele templo foi feito com a intenção de agradar a Deus. Depois de fazer tudo, só faltava uma coisa: a presença. Estava tudo lindo, mas não tinha presença. Estava tudo lindo, mas Deus não estava lá dentro ainda. Estava tudo aparentemente muito bem, mas Deus ainda não estava ali. E o homem, entendendo que Deus não está ali, ele dobra o joelho e vai orar, vai se humilhar. E ele ora a Deus. Orando a Deus, ele traz a presença de Deus. E Deus aparece a Salomão. Vai encher aquele templo com a sua glória. Vai ser coisa linda, extraordinária. Porém, Deus vai deixar alguns adentro. E se acontecer isso? Se o céu se cerrar? Se vir uma praga? Se vier outra praga? Se esse povo se esquecer de mim? O que vai acontecer? Aí Deus vai dizer para Salomão: Salomão, eu conheço esse povo. Eu estou falando isso porque eu conheço esse povo. Esse povo pode até virar as costas para mim, mas tudo bem, eu vou até entender. Agora, se esse povo resolver voltar para mim, se esse povo resolver se humilhar diante de mim, se esse povo resolver mais uma vez orar a mim, se esse povo entender que é necessário buscar a minha face, se esse povo entender a necessidade que tem de mim e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu vou olhar como fiz no Egito. Eu vou ver de verdade o que está acontecendo. Eu vou descer, Salomão, e vou responder e vou restaurar o povo. Mas o povo está com as cerviz endurecidas e continua fazendo aquilo que desagrada a Deus. O tempo passa. Vê os profetas menores levantados por Deus e nada muda. O povo ora está bem, ora está mal. O povo oscila. O povo está bem com Deus, dando glória a Deus, mas quando acontece alguma coisa, vira as costas para Deus e adora os outros deuses. O povo está passando por isso. Só que, mais uma vez, Deus resolve ficar em silêncio. E aproximadamente 400 anos Deus não fala nada. E é o período da história mais sombrio que tem. Talvez a tua Bíblia tenha igual a mim uma página em branco. Foi ali que Deus ficou em silêncio. Mas Ele prometeu um dia preparar o caminho, porque Ele ia voltar, porque Ele tinha que tratar com o povo. Ele não ia perder ninguém. Por isso que quando Jesus vem, Ele diz: olha só, eu vim aqui, não foi à toa e não foi a passeio. Eu vim salvar, eu vim buscar aquele que se havia perdido. Não vai se perder ninguém, mas eu vou precisar ensinar algumas coisas que esse povo esqueceu. Pai. João Batista levanta para pregar: arrependei-vos, raça de víbora. É horrível ouvir isso. Eu não estou falando isso aqui diretamente para ninguém, não. Estou falando da palavra, o que João Batista estava pregando. Porque tinha um povo que parecia ser uma coisa, mas não era.
Então João Batista é levantado por Deus para pregar: arrependei-vos, arrependei-vos. Arrepender é quase que se humilhar, porque o processo parece até ser um pouco diferente, mas o final é exaltação, é bênção de Deus. O povo vê Jesus falar, o povo vê Jesus pregar, o povo vê os discípulos se levantar, falar tudo aquilo que Jesus ensinou. O tempo vai passando e o povo vai sofrer uma perseguição, vai ali se dispersar, mas vai continuar pregando. O evangelho vai sendo propagado até chegar o dia em que Pedro, como presbítero, olha e fala: estou vendo um perigo. A fé desse povo pode esmorecer. Esse povo pode pensar em voltar atrás. Esse povo pode pensar em desistir do chamado. Esse povo pode pensar em desistir das bênçãos que Deus prometeu. E ele vai dizer aos presbíteros: por quê? Porque, pais e senhores, tem muita coisa acontecendo de errado por aí. Eu não estou dizendo aqui, mas tem muita coisa acontecendo de errado por aí. Porque tem gente que só está preocupada em seguidor. Tem gente que só prega para ter seguidor. Tem gente que só canta para ter seguidor. Tem gente que só vai para o monte para fazer um vídeo que está no monte para ter seguidor. Não é mais para ver a glória de Deus descer. É só para aparecer que está no monte. Estou orando, irmão. Sou vaso. Homem de Deus, mulher de Deus. Homem de Deus fecha a porta do quarto e vai orar. Mulher de Deus fecha a porta do quarto e vai orar. Porque quem é homem de Deus e mulher de Deus conhece a palavra. A palavra não manda ir para o monte fazer um vídeo. A palavra manda você se humilhar, descer. Olha só, Jeremias, tu tá quietinho aí? Então se põe de pé. Estava sentado. Se coloca em posição de receber, homem. Se coloca em posição de receber, mulher. Jeremias se levanta, agora Deus fala para ele: vai lá e desce. Desce. Desce e vai à casa do olheiro. Quando ele fala vai à casa do olheiro, ele está explicando para Jeremias: a casa tem dono, Jeremias. Tu não faz o que quer ela não, hein? Tu é profeta, mas tu não faz o que quer ela não. Vai lá e desce. Quando tu descer lá na casa do olheiro, eu vou falar contigo, Jeremias. Só que Deus já estava falando. Jeremias tinha que obedecer para escutar Deus continuar falando. Ele desce, Deus vai dar orientação. Vai falar para ele: olha para ele. Olha, tá vendo o que o olheiro está fazendo? Ó, moldando o vaso. Eu vejo a nação de Israel, mas também vejo a igreja. Eu vejo a nação de Israel, mas eu também vejo essa casa nessa noite. Eu vejo a nação de Israel, mas eu também vejo a minha vida na mão do olheiro nessa noite. E o olheiro está trabalhando. O olheiro trabalhando, Jeremias observando, porque quando você está ligado, Deus fala em tudo, irmão. Está vendo um filme, Deus fala. Está conversando com alguém na rua, Deus está falando. Você está na fila de um banco, hoje quase nem tanto, mas quando está na fila de alguma coisa, Deus está falando. Quem está ligado, Deus está falando sempre. Quem está desligado, fala que Deus não está falando mais. Deus ficou em silêncio. Deus nunca fica em silêncio. É você que não está preparado para receber o que Deus está falando. Porque Deus sempre está falando. A porta fechou. O não também é resposta, irmão. Bagunçou um pouco a família. Deus está falando. Como falou com Ezequias: põe tua casa em ordem. Tem um problema, mas põe tua casa em ordem. Deus nunca fica em silêncio desde que Jesus desceu. É o povo que não quer ouvir o que Deus está falando. Quando Jesus multiplica os pães, o povo começa a seguir a Jesus. Os discípulos também estão com ele. O discurso é muito duro. Jesus olha, começa a sair todo mundo. Só porque o discurso era duro. O Deus era o mesmo. O discurso é duro, mas é o mesmo Jesus que curou, que libertou, que ressuscitou. O mesmo Deus que abriu porta. É o mesmo Deus. Deus não mudou. O discurso é que é duro para quem não quer ter responsabilidade com o discurso. Aí o discurso ficou um pouco duro. E o discurso ficando duro, o povo vai saindo. Você está entendendo porque tem muita igreja vazia por aí? O discurso está duro. Melhor ir embora. Só que Deus é o mesmo. Eu não entendo esse mistério de que vou sair dessa igreja e vou para outra igreja ali. Eu não entendo, irmão. Me perdoa. Ministério, me perdoa. Eu não entendo. Tu vai sair da igreja e vai para o mundo? Eu vou até fazer um dedinho para tu assim. Não é concordando, mas é tentando entender. Agora, se tu fala para mim que sai dessa igreja e vai para outra, por que o problema está no pastor? Por que o problema está no ministério? O problema está em quem está cantando? O problema está em quem está pregando? Não, o problema está em você. Tu vai sair daqui e vai para outro, o problema vai contigo, porque é você. Porque quem entende que o Deus é o mesmo fica no lugar até a raiz achar.
tirar. Agora quando tu tem raiz, pode bater o vento que for, querido, tu fica, tá plantado, tá firmado. Não tem aquele que se levante para falar mal de você, que faça tu sair da onde Deus te botou. É só encontrar água. A árvore por cima tá bonitinha, mas se não tiver raiz, o vento derruba. Tá entendendo? Porque tem gente que fica na prova, tem gente que fica na porta fechada, tem gente que fica porque o segredo não é só ficar, é obedecer quando se fica. Jesus prega, o discurso é duro, todo mundo vai embora. Ele olha para os discípulos e fala: e vocês vão ficar? Vai com eles, pô. Tu não conhece esse povo aí? Vai com eles. Pedrão, esse, ó, cheio do Espírito Santo. É o que negou, irmão. É esse aí que negou. Você está entendendo? Que tem discípulo que dá trabalho. Tem discípulo que é carne de pescoço, irmão. Mas é esse aí que Deus escolheu. Tem discípulo que dá problema de verdade, mas é esse aí que Deus escolheu. Eu não estou aqui anulando a escolha dos outros, mas quem Deus escolhe e que tem uma vida conturbada, é esse que Deus quer usar poderosamente. Quanto mais processo, mais Deus usa. Não faça como Asaf um dia fez, olhar a prosperidade de quem está do lado. Mas fulano chegou ontem, já está sentado lá. Não importa se já está sentado lá, Deus tem um lugar para mim. O que é meu e ninguém vai tomar. Chegou hoje, já está cantando. Canta para a glória de Deus. Vou cantar com ele, vou cantar com ela, vou dirigir com ele, vou dirigir com ela. Para de fazer biquinho, achar fulano chegou ontem e já está na janela. Tem isso não. Cada um, Deus tem um processo. Se com ele tem que ser rápido, se com ela tem que ser rápido, amém. A minha hora vai chegar e Deus não vai anular sua escolha. Ele me escolheu para uma grande obra. Estava todo mundo tranquilão e Pedro era o que tinha negado. Mas quando Pedro aparece pregando, as almas vêm. As almas vêm. Pode pregar, Felipe, pode pregar, André, pode pregar, todo mundo vai pregando. Vai chegar a minha vez. Quem falou de você, quem te apedrejou, quem tentou te humilhar, esquenta a cabeça com isso não. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão do Senhor. Isso é escolha. Nem todo mundo que está em Israel é israelita, ponto. Nem todo mundo que está dentro da igreja com roupa de crente fala como crente, se veste, mas não é crente ainda. Não estou aqui menosprezando ninguém. Eu só estou falando porque um dia Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, deixa eu falar um negócio para você. Quando tu se converter, fortalece os teus irmãos. Já estava com Jesus desde o início do ministério. Ouvia Jesus, comia com Jesus, via Jesus pregando, via Jesus fazendo milagre. Mas Jesus olha para ele e fala: tu não é crente não, Pedro. Eu estou aqui para te alertar, Pedro. Estou fechadão contigo, tu vai ser um homem extraordinário. Mas tem um processo, vai ter que negar. Tem um processo, vai ter que passar pela moeda, Pedro. Sabe por quê? Porque quando Deus humilha alguém, não é para envergonhar essa pessoa, não. Quando Deus humilha alguém, é para mostrar para a pessoa: tu tá soberbo demais, tu acha que é alguma coisa. Pedro, sem mim nada podes fazer, Pedro. Você precisa de mim para tudo. Se você não tiver eu, você não continua casado. Se você não tiver a minha presença, tu não continua na presença de Deus. Se você não tiver eu do teu lado, tu desiste, Pedro. Olha só, Deus sabe de tudo. Deus olhou para Pedro e falou: quando tu se converter. Se fosse nessa noite, Pedro estava dentro da igreja. Se fosse nessa noite, Pedro estava dentro da igreja, pastor Marcelo. E Jesus está olhando para ele e falando: quando tu se converter, vou te jogar fora não, Pedro, só vou te lapidar. Vou te jogar fora não, Pedro, só vou trabalhar no vaso. Só que tem uma condição: tu vai precisar entender igual o vaso entendeu. Se estraga na minha mão, vou quebrar ninguém não. Deus não é igual a gente, que o irmão erra, a gente pega pedra. Que o irmão cai, a gente quer que o irmão saia da igreja. Deus não é igual a gente não. Santo Deus. Deus é o único que conhece o final antes do começo. Deus é o único que te conhece antes de você fazer o que você faz. A gente tem esse costume: errou, vamos apedrejar.
Infelizmente, somos seres humanos. Porém, quando a gente tem um encontro de verdade, ó, a pastora falou muito bem acerca de Pedro. Quando tem um encontro de verdade, não é para mostrar para os outros discípulos que tu é crente. Porque quando ele vai perguntar para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Eles lá estão falando um monte de coisa. E vocês? Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Tu és o ungido de Deus. Pedro fala cheio do Espírito Santo. E Deus, na pessoa de Jesus, olha para Pedro e diz assim: falaste bem, Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Jesus está assinando a veracidade da informação de Pedro. Porém, na sequência, ele vai dizer: opa, tem alguma coisa errada. Tu falou isso, estava cheio do Espírito Santo, mas agora está falando que eu não tenho que morrer? Para trás de mim, Satanás, porque deu lugar. Deus conhece. Estamos muito bem hoje e amanhã muito fraco. Estamos muito bem hoje, pastor, conta comigo. Amanhã, mas amém. Nós servimos a um Deus misericordioso. Ele não vai perder você. Desde que você entenda, é melhor estar debaixo da mão dele do que debaixo da mão de Satanás. Só tem dois caminhos para a exaltação. Um é com Deus, outro é com o diabo. Quando o Espírito leva Jesus para ser tentado ao deserto, o diabo pega e leva ele no lugar mais alto. Se tu prostrado me adorar, eu te dou tudo. Tem muita gente em lugares altos que não foi Deus que colocou. Não reclame do lugar em que você está. Só aceite o processo. O processo em que você precisa passar, ele vai te levar à exaltação. Só não tem que te cortar caminho. Só não dê ouvido à voz de Satanás, porque Satanás quer exaltar sem processo. Se alguém quiser te exaltar sem processo, tu fala: para trás de mim, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Na minha vida e na tua vida tem processo. Ninguém cai de paraquedas, não tem processo. Ninguém permanece porque caiu de paraquedas, é amigo de pastor, é amigo de evangelista. Não tem nada disso não. Pode até chegar como amigo, mas amigo de Deus passa por processo. Deus conhece. E ele pega, para você valorizar, te leva para o processo. Passa o tempo, Pedro prega, tem almas. Pedro vai ao templo junto com João, e ali ele vai ali operar um milagre através da vida dele. Mas quando ele escreve isso, falando para esses crentes que estão ali em Roma, eu fiquei parado. Quando o pastor Marcelo me convidou, não era essa a mensagem que eu queria pregar. E Deus falou comigo: eu preciso de alguém para poder falar acerca de humilhação. Humilhação não é qualquer coisa. Humilhação move a mão de Deus. Humilhação move o céu. Humilhação faz com que Deus se levante. Humilhação faz com que Deus te observe. Humilhação faz com que Deus envie milícia de anjo para guerrear a teu favor. Humilhação faz com que Deus mude as coisas. Porta que estava aberta, Deus fecha. Porta que estava fechada, Deus abre. E se não tiver porta, Ele faz um caminho no meio da parede, mas tu vai passar. Humilhação faz com que o drogado largue as drogas sem você entender nada. Tá orando pelo teu filho, tá buscando pelo teu filho há tantos anos. O filho bate na porta e fala: larguei tudo, mãe, quero Jesus. Porque humilhação faz com que Deus atenda a oração. Humilhação faz com que casamento destruído seja restaurado sem ninguém entender o porquê e como foi. Humilhação faz com que ministério destruído, Deus vá lá e levante, Deus vá lá e prospere, Deus vá lá e dá crescimento. Porque humilhação, você pode escolher se você vai continuar se humilhando pro vizinho, pro parente, pro primo, pra tia, pra avó. Vai ligando pra um, vai ligando pra outro: tô precisando de ajuda, tô precisando de socorro, por favor, se apresse em me socorrer. Mas você também pode se humilhar para Deus, não ligar para ninguém, passar um fax direto pro céu com o joelho dobrado, dizendo: Senhor, tô aguentando mais não, Senhor, tá difícil demais. Porque humilhar significa se submeter. Humilhar significa render-se, prostrar-se diante daquele que é digno de toda glória, daquele que pode mudar a história do ser humano. Deus se despiu da sua glória, se diminuiu, desceu com o único propósito: mudar a nossa história. Para você se converter,
dia te prometeu, tem que ter humilhação. Tem que ter humilhação. Se humilhou? Se humilhou? Tem exaltação. Todo mundo quer ser exaltado, irmão. Eu quero ser exaltado. Se você falar que não quer ser exaltado, eu acho que você vai ser abatido por Deus. Porque Deus abate mentiroso. Todo mundo quer ser exaltado. Só que nem todo mundo aceita passar o processo. Deus quer te exaltar, mas quer te ensinar como ser exaltado. Deus quer exaltar todos que aqui estão, mas precisa ensinar a maneira correta de ser exaltado. Ser exaltado é até para todo mundo, mas nem todo mundo se esforça para ser exaltado. A Bíblia é linda, porque ele diz: humilhai-vos debaixo da mão do Senhor, para que a seu tempo. Aí começou a estreitar. Mais uma vez, que tempo é esse que eu oro, busco, clamo e Deus não me atende? Que tempo é esse que eu me esforço e Deus não me olha? Que tempo é esse? É o tempo do aprendizado. Tem gente querendo ensinar, mas não aprendeu. Tem gente querendo passar experiência daquilo que não viveu. E eu acho lindo, porque quando eu olho para esse tempo, eu tenho que lembrar de Deus falando: eu estou alertando você. Pedro falando, perdão, eu estou alertando vocês, porque Jesus está voltando. A exaltação que você tanto quer, Jesus está trazendo. A exaltação que você tanto busca, Deus está trazendo. A exaltação que você tanto pede, só Deus tem. Só que tudo que você está vendo são sinais da Bíblia se cumprindo. Guerras e rumores de guerra. Uma doença que alastrou o mundo. Tudo que está saindo do controle do homem é Deus avisando: eu estou chegando. É Deus avisando: se humilha, porque eu vou te exaltar. Entende o que é necessário para ser salvo. Não entende o que é necessário para viver nessa terra. Tem gente trocando bênçãos espirituais por prato de lentilha. Tem gente se esquecendo de Deus pelo que o próprio Deus tem oferecido na terra. Tu tem um carro bonito? Que esse carro seja para a glória de Deus. Tu tem uma conta bancária recheada? Que essa conta bancária seja para a glória de Deus. Tu tem uma família linda? Que essa família seja para a glória de Deus. Tu tem um ministério lindo que tem crescido avassaladoramente. Tu tem um ministério onde tem realmente surtido efeito a mão do Senhor. Que esse ministério seja para a glória de Deus. Você tem cantado por aí, como cantaram pessoas aqui adorando ao Senhor. Que isso seja para a glória de Deus. Tu tem a oportunidade de pegar o microfone, de pegar a baqueta, que seja para a glória de Deus. Você tem a oportunidade de tocar o teclado, que seja para a glória de Deus. Tudo quanto você faz, que seja para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz, e como Pedro disse aqui, versículo 5, Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. Tem gente cantando, mas canta para a igreja. Tem gente pregando, mas prega para a igreja. Tem gente liderando, mas lidera só quando a igreja está cheia. Tem gente querendo ficar na frente da obra, mas a igreja está cheia. Se estiver vazia, eu saio. Tem gente que não tem raiz. Tem gente que está achando que faz porque é alguma coisa. Tem porque é alguma coisa. Prega porque é alguma coisa. Canta porque é alguma coisa. Queridos, deixa eu te dar uma notícia. Deus abate soberbo, mas dá graça ao humilde. Reconhece que só canta porque Deus te chamou e tem te dado graça. Reconhece que você só tem a família que tem porque Deus olhou para você e falou: eu vou fazer coisas grandes nessa vida. Reconhece que tu prega não porque tu tem eloquência ou curso de teologia, bacharel formado. Não, você só faz o que faz porque Deus te escolheu para fazer o que faz. Você precisa entender o que foi tirado da nossa igreja. Sabe o que foi tirado? Humildade. Mas Deus abate a soberba. A humildade a gente precisa encontrar. A gente perdeu no caminho. Deus ainda exalta, mas antes de exaltar, quando Ana faz aquela oração de agradecimento, ela vai dizer: Deus abate e Deus exalta. Olha aí, por que a ordem está assim? Deus
Deus abate primeiro antes de exaltar, porque tem gente que se auto-exaltou, tem gente que foi exaltado pelo homem, não foi Deus que exaltou, então ele vai lá e abate. Não abate de ruindade, só para mostrar. Soberba não, humildade. Tá onde tá, faz o que faz, porque eu te chamei, eu te capacitei. Se não fosse Deus na nossa história, a gente continuava no mesmo bar, a gente continuava na mesma boca de fumo, a gente continuava na mesma prostituição, a gente continuava na mesma lama, a gente continuava na mesma podridão, amando o pecado, se amarrando em pecado e achando que está agradando a Deus. Tem gente que fala: Deus me conhece. Deus te conhece, por isso vai te julgar. Deus te conhece, por isso ele vai te julgar. Deus te conhece, por isso ele pode te abater. Deus te conhece, foi ele que te criou. E eu acho lindo porque todo mundo aqui tem exaltação de Deus. Deus quer exaltar todo mundo aqui, mas nem todo mundo vai suportar passar o processo. Todo mundo aqui quer ser exaltado, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço da humilhação. Tem gente que falta só isso para ser exaltado, mas não consegue ir lá e perdoar o irmão. Só falta isso. É só dar 2 passinhos e falar: me perdoa, realmente eu estava errada, eu estava errado. Deus está esperando 2 passos, a pessoa não consegue. Está esperando ser exaltada, mas não perdoa o irmão. Só falta isso, irmão. Você já viu uma figurinha que rola por aí no WhatsApp? Tem um brilhante lá embaixo da terra, aí tem um com um martelinho, vai pertinho, desiste. E o outro vai cavando, acha só um brilhante. Aí ele levanta e comemora. Quando ele comemora, o outro vai lá e apunhala ele pelas costas por causa do diamante. Que é teu, irmão. Só que você tem que fazer por você. Falta só perdoar para receber o que Deus tem para a tua vida. Tem gente que falta só reconhecer. Senhor, eu reconheço, só estou aqui porque a tua mão me sustentou. Aí Deus exalta. Mas enquanto não reconhece, continua na mesma. Falta pouquinho. A Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. Só mais um pouquinho de tempo. Jesus está voltando. Tem uma mensagem que não sai de moda: Jesus está voltando. Mas você já parou para entender isso aqui? Que a igreja não quer mais ouvir? A igreja não quer mais ouvir. Tá muito bom. Ralei a vida inteira, agora nessa casa, Jesus vai voltar agora. Ralei a vida inteira, agora conquistei esse carro, Jesus vai voltar agora. Quer mais ouvir que Jesus vai voltar não, irmão? Só que a Bíblia tem resposta para tudo. Jesus pode voltar só para você hoje. E se ele voltar, louco, para quem tem preparado a tua alma? Essa mensagem não sai de moda, mas a igreja não quer mais ouvir. Estamos amarrados nos prazeres da terra. Só que todo esse prazer que você tem, casa boa, confortável, carro bom e confortável, família linda, abençoada, casa de praia, foi tudo de Deus. E se Deus quiser tirar? E se Deus quiser mexer para chamar a tua atenção? Se Deus quiser fazer com que a sarça comece a arder e não se consuma, perde carro, perde casa, família bagunça. Se Deus quiser fazer desse jeito para chamar a tua atenção, é uma mensagem que não sai de moda, mas a igreja não quer mais ouvir, porque a igreja não quer mais se submeter a Deus. A igreja não quer mais se humilhar na presença de Deus. E a maior dificuldade de receber alguma coisa de Deus é quando eu não quero reconhecer Deus. Queria que você entendesse nessa noite que Deus tem exaltação para a nossa vida nesse lugar. Você não saiu de casa em vão. Os louvores falaram de forma sobrenatural, as oportunidades de forma sobrenatural. A gente tem um caminho a percorrer, a gente tem uma porta para passar. Aleluia. Mas isso tudo é Deus quem dita a regra. Vai continuar fazendo do teu jeito? Vai continuar insistindo? Ou vai se humilhar? É a noite de humilhação. Os soldados que foram com Naamã até aquele lugar traz uma informação útil demais para a nossa vida nessa noite. O profeta nem olha para ele.
O profeta só faz assim, ó. Fala para ele descer no Rio Jordão 7 vezes. E ele vai, soberbaço. O texto começa dizendo: e Naamã, que o Senhor dera vitória aos sírios. Tudo que Naamã tinha, Deus é que estava no controle. Tudo que Naamã recia de guerra, era Deus abençoando Naamã. Toda a posição, toda a pompa que Naamã tinha, era Deus que estava oferecendo para ele. E quando o profeta diz para ele descer, se submeter, se humilhar, se sujeitar, ele vai dizer: mas não podia ter sido lá. E os que estão com ele vai dizer assim, ó, escute isso para encerrar. Os que vão estar com ele naquele lugar vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Santo Deus, aleluia. Porque tem hora que é só se humilhar para Deus salvar o filho. Mas a pessoa endurece a cerviz, não quer, e Deus permite que o filho se afunde cada vez mais. Tem hora que Deus está querendo salvar o casamento, mas a pessoa não quer se humilhar. E Deus olha e fala: está endurecendo a cerviz? Vou apertar mais um pouco. E Deus vai apertando. E Naamã, entendendo aquilo, é mesmo, né? Vou mergulhar. E mergulha. 1, 2, 3. Não pode ser uma. Uma não vai valorizar. Não pode ser 2. 2 não vai valorizar. Tem que ser 5. Não. 5 eu já posso pensar e não jogar minha família pro alto, porque só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. 5 eu já começo a pensar em não largar o ministério que o Senhor colocou em minhas mãos, porque já começa a pesar. E isso me faz levar ao dia que Naamã estava ali e o povo falando: se ele te pedisse alguma coisa mais difícil, você não faria? Porque tem gente que parece que quer subir a escadaria da penha de joelho para Deus fazer o que ele já falou que iria fazer. Irmão, fecha a porta do teu quarto, vai orar, se submete, fala: eu errei, eu fiz o que era errado. Faz como Davi, deita no chão, faz o que tiver que ser feito, mas reconhece o teu erro, se arrepende nessa noite, porque Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem exaltação, mas precisa ter choro, precisa ter arrependimento, precisa ter auto-humilhação. Não precisa Deus levantar uma vara de correção para a nossa vida. Nós mesmos podemos se dobrar e se submeter à vontade dele e falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu queria que se levantasse só quem quer exaltação de Deus nessa noite. Só quem tem exaltação se levanta. Só quem quer exaltação se levanta. Se você não quiser, pode ficar sentado. Estou encerrando. Você que se levantou é porque quer exaltação. Amém? Louvado seja Deus. Você realmente quer a exaltação de Deus? Está disposto a se humilhar? Tem alguém aqui dentro da igreja? Porque o Espírito Santo, a todo momento que eu ministrava, ele falava no meu coração: tem alguém aqui dentro da igreja que você precisa ir lá pedir perdão? Tem alguém? Se tiver, vai lá. A oportunidade é agora. Deus tem exaltação para a tua vida. Tu se colocou de pé. Se tem alguém, se submeta a Deus, porque é Deus que manda perdoar. Tem porta que só vai abrir quando você entender que tem que ir lá pedir perdão. Foi ela que fez comigo, vai até ela agora. Em nome de Jesus, te apressa, te apressa. Oh glória. Tem exaltação de Deus. Estou falando exaltação para todo mundo que Deus tem, mas não é todo mundo não está disposto a pagar o preço por ela. Tem alguém que você tem que pedir perdão. A hora é essa. Vai,
mas também é Deus que faz viver. O que mais tem acontecido é que a gente tem sido ensinado errado. Deus é amor. Deus é amor. Não está errado ensinar isso, mas não dá para ensinar só pela metade. Deus também é fogo consumidor. Deus quebra o homem. Deus quebra o homem. Deus quer te exaltar nessa noite. Se você não precisa pedir perdão a ninguém que está aqui nessa noite, mas se comprometa com Deus e pedir perdão a quem você precisa pedir. Se comprometa com Deus nessa noite. O presbítero não vai para a tua casa, o pastor não vai com você para a tua casa, mas Deus vai. Os olhos dele estão em toda parte. Talvez você tenha que se arrepender de algo que você fez e sabe que desagradou a Deus. Irmão, eu estou falando e meu corpo está todo arrepiado. Deus não envergonha ninguém. Deus só mostra pra gente como é que nós estamos, porque Ele quer te abençoar e depende da tua atitude para isso. Se você fez algo que entristeceu o Espírito do Senhor, eu quero que você venha aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, não se incomode com quem está do teu lado, não. A exaltação é para você. A exaltação é para você. Não se incomode. Aleluia. Eles pegaram pedra para apedrejar uma mulher adúltera. Jesus estava no ambiente, o ambiente é transformado. Porque Jesus olha para a multidão e fala: vem cá, vocês querem apedrejar ela? Vocês querem apedrejar? Tu pode apedrejar. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque às vezes a pessoa fica com vergonha de se submeter a Deus, preocupado com o que vão achar ou pensar a seu respeito. Se preocupa com isso não, querido. Quem te exalta é Deus, não é o homem não. Talvez você tenha ficado chateado, magoado, entristecido com alguém da casa, com alguém da igreja, e deixou para lá o ministério que Deus confiou em tuas mãos. Você pregava, não prega mais, está triste. Você cantava, não canta mais, está chateado. A oportunidade está aberta. É noite de renovação. É noite em que Deus preparou para te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade está aberta para você que parou de fazer o que fazia na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui que não conhece a Cristo, irmão? Tem alguém aqui que não conhece a Cristo? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor aqui? Eu quero orar pela tua vida. Deus vai desenvolver um mistério lindo nessa noite ainda nesse lugar. Não tenha pressa de ir embora não. Enquanto tu está aqui, Deus está te dando livramento. Enquanto tu está aqui, Deus está guardando você. Talvez você esteja nessa noite querendo voltar a fazer uma carta endereçada à igreja de Éfeso. Vai dizer o seguinte: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, as primeiras obras. Pregava, não prega mais, cantava, não canta mais, tem dificuldade para orar. Vem aqui na frente, vem. Deus quer renovar a aliança que Ele tem contigo. Se você não está passando por nada disso, se você não precisa de renovar a sua aliança com Cristo, tem mais uma vida vindo aqui à frente. Louvado seja Deus. Deus vai te exaltar. Deus tem coisa grande para a senhora. Coisa que a senhora até pensou que Deus tinha esquecido, que Ele prometeu lá atrás. Deus conhece a tua família, Deus conhece a tua casa, Deus conhece a senhora. Não adianta falar para Ele que não tem condição de fazer, porque quando Ele quer, Ele realiza. Apenas se submeta. Louvado seja Deus. Está vendo mais uma pessoa ali que quer se lançar aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito é o Cordeiro Santo.
Porque o mesmo Deus que te livrou do laço do passarinheiro fez na tua vida. Ele quer fazer coisa grande na tua vida. Ele quer obra linda realizar na tua vida. Você só precisa se submeter. Tu não desce a sepultura se Deus não mandar. Posso orar por ele? Deus não erra. Deus não erra. Eu erro, mas Deus não erra. Louvado seja Deus. Aleluia. Só pode diminuir um pouquinho para encerrar, por gentileza? Escute. Tem gente aqui que estava preso pelas correntes. E nessa noite, Deus jogou por terra. Tinha pessoa aqui com o coração acorrentado pela mágoa, pela falta de perdão. Ia adoecer, irmão. Essa pessoa, Deus ia permitir que fosse no leito, só para pedir perdão a uma pessoa. Tem pessoa aqui na frente que Deus ia fazer com que a família fosse uma bagunça, só para reconhecer que Deus é, que Deus faz e que Deus pode. Não é tempo de ficar de fora, é tempo de vir para o meio, é tempo de estar envolvido com as coisas de Deus. Posso passar? Dá um minuto. Muito obrigado. Eu queria orar por essa jovem, pastor Marcelo. Trabalha, Jesus.